Meus amigos, bom dia. Estamos aqui no estúdio, eu e o meu amigo Davi. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vamos começar hoje aqui a nossa caminhada de estudos voltada para o cargo de agente legislativo da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, aqui no CETOM. Nosso ponto de início é Teoria da Constituição. Eu sou Eduardo Siqueira Campos e acompanharei vocês, serei um dos professores que acompanharão vocês na disciplina de Direito Constitucional para esse cargo em específico, né? Então, hoje nós veremos Teoria da Constituição, analisando alguns dos pontos do edital para essa disciplina em específico, para esse ponto em específico. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar quando falamos sobre Teoria da Constituição é que ideia você tem de Constituição. O que você pensa, o que você imagina, qual a visão você tem sobre Constituição. E nesse sentido, nos ajuda a saber que Constituição é uma palavra que é de fácil domínio, é de fácil compreensão. Esquecendo a visão legislativa, aliás, a visão jurídica da coisa, e voltando um pouco para uma visão puramente empírica, uma visão principiológica, fazendo um exercício. Se eu perguntasse a você qual a primeira ideia que lhe vem à mente ao ouvir pela primeira vez a palavra Constituição, se eu pedisse a você que fizesse um exercício mental, que você imaginasse qual a primeira ideia que lhe viria à mente, se fosse você um jovem, um pré-adolescente, que ouvisse pela primeira vez, do nada, a palavra Constituição, e, advirto-lhe, se você dissesse que sendo você um pré-adolescente ou uma criança na segunda infância, e ouvisse pela primeira vez a palavra Constituição, sendo você uma pessoa nessa situação, se você imaginasse que Constituição era a norma máxima e suprema de uma nação, você era um perigo ao convívio social. Então, essa ideia não me serve. Eu quero que você pense sem o condão, sem a contaminação jurídica da coisa. Qual a primeira ideia que nesta situação, sendo você um pré-adolescente ou uma criança já próxima à adolescência, qual a primeira ideia nessa situação lhe viria à mente ao ouvir do nada a palavra Constituição? Faça esse exercício e com certeza a primeira ideia que lhe viria à mente seria a de formação, a de construção, a de estruturação de algo, de alguma coisa, a de construção de uma ideia, de uma estrutura, de algo. Essa é a síntese, essa é a essência da palavra Constituição. Mas essa ideia, essa síntese, essa essência da palavra Constituição, que pode fazer com que ela tenha diversos sentidos de acordo com o objeto para o qual ela seja empregada, ela é de todo aproveitável para a ciência jurídica. O vocábulo Constituição, ele tem sentidos diversos de acordo com o objeto para o qual ele se emprega, mas a essência é sempre a mesma. Constituir é formar, é construir, é estruturar. Por isso, nós podemos dizer que Constituição, no sentido jurídico, nada mais é do que a norma que forma, que estrutura, que dá corpo a uma nação, a um Estado soberano. Essa é a noção que nós podemos ter de mais fácil acepção da Constituição. O meu amigo Davi
vai nos mostrar a lousa agora e você vai poder ver isso com mais clareza na primeira noção essencial de Constituição. Davi, por favor. Olha lá. Veja só, conceito e a noção de multiplicidade dos sentidos do vocábulo Constituição. Olha lá. José Afonso da Silva, um dos melhores e mais importantes doutrinadores que nós temos aí acerca de direito constitucional, com muita clareza nos mostra isso que eu acabei de dizer para vocês. Olha. O sentido do vocábulo Constituição pode significar o conjunto de elementos essenciais de alguma coisa, por exemplo, a constituição do universo, a constituição dos corpos sólidos. Pode significar o temperamento, a compleição do corpo humano, como, por exemplo, uma constituição psicológica explosiva, uma constituição robusta. Pode significar a organização ou a formação de algo, por exemplo, a constituição de uma assembleia, a constituição de uma comissão. Pode ainda significar o ato de estabelecer juridicamente algo. Exemplo, a constituição de um dote de renda de uma sociedade anônima. Pode significar ainda o conjunto de normas que regem uma corporação, uma instituição, como, por exemplo, a constituição de uma propriedade. E, finalmente, pode significar a lei fundamental de um Estado. Então, volta para mim, Davi, por favor. Então, veja, constituir em todos os sentidos que nos foram mostrados aqui, constituição significa formação, significa construção, significa estruturação. Se eu perguntar para você, por exemplo, qual a constituição da cadeira onde você está sentado agora para assistir nossas aulas, eu não estou perguntando quais as normas jurídicas que a compõem. Eu estou perguntando quais os materiais dos quais ela é formada. Esses materiais, no entanto, a compõem, a constituem. Como constituem o Estado brasileiro as normas jurídicas que integram a Constituição, as regras que estruturam o Estado brasileiro, as regras que dão corpo, que dão forma, que dão dimensão e que dão prospecção para o futuro, porque nós veremos que a Constituição ela tem outras funções. Mas você pode muito bem, e essa é a visão essencial de Constituição, enxergar este documento ou esse conjunto de regras, de acordo com a forma como ele se estruture, como a norma ou o conjunto de normas, regras e princípios responsáveis pela formação, pela estruturação de uma nação. Ok? Veja, a partir dessa ideia empírica, vários conceitos são usualmente apresentados. É de bom tom que nós nos familiarizemos com eles para que em uma prova, não apenas para essa, mas para qualquer outra prova que você resolva fazer, a ideia é que o aluno de curso para concurso, mesmo quando aprovado, isso é um ciclo, né? A ideia é da constante insatisfação, é a insatisfação que move o mundo. A ideia, portanto, é que o aluno ele esteja preparado não para um exame apenas, mas para vários. Então, é bom que você se familiarize com vários conceitos de Constituição. E aí nós vamos apresentar alguns usuais aqui para que você se familiarize com todos eles. Meu amigo Davi novamente nos levará à lousa para que nós possamos vê-los. Davi, por favor. Né? Olha lá. Conceitos usuais de Constituição. Primeiro, um conceito apresentado por Dirley da Cunha Júnior na sua obra Curso de Direito Constitucional. Olha lá. Podemos conceituar a Constituição como um conjunto de normas jurídicas supremas que estabelecem os fundamentos de organização do Estado e da sociedade, dispondo e regulando a forma de Estado, a forma e sistema de governo, o seu regime político, seus objetivos fundamentais, o modo de aquisição e exercício do poder, a composição, as competências e o funcionamento de seus órgãos, os limites de sua atuação
e a responsabilidade de seus dirigentes, e fixando uma declaração de direitos e garantias fundamentais e as principais regras da convivência social. Então veja que a Constituição, o Dirley da Cunha Júnior, apresenta um conceito muito elaborado de Constituição, mas que traz aqui os elementos essenciais à formação do Estado. Ele trata do delineamento básico desse Estado, da estruturação das vigas, através de quê? Da estruturação de suas vigas mestras, a forma do Estado, a forma de seu governo, o que se faz através da constitucionalização do poder, isso é constitucionalização do poder, da delimitação, da estruturação de seus órgãos e da delimitação de suas competências, e do estabelecimento de um conjunto mínimo essencial de direitos e garantias dos indivíduos, a Declaração de Direitos, né? Então, Dirley da Cunha Júnior faz um conceito do conteúdo material mínimo de uma Constituição. Outros conceitos também são apresentados nesse sentido. Davi, por favor. Né? Olha lá, José Afonso da Silva. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Esse é um conceito apresentado por José Afonso da Silva, lá na sua obra Direito Constitucional Positivo, na edição de 2002. Olha outro. É a parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado enquanto comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas que recortam o contexto jurídico correspondente à comunidade política como um todo, e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face dos outros e frente ao Estado-poder, e que, ao mesmo tempo, definem a titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da vontade política, os órgãos de que esta carece e os atos de que se concretiza. Jorge Miranda. Finalmente, Leo Van Hout. Olha lá. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado e da sociedade, formação dos poderes públicos, forma de governo e poder de governar, distribuição de competências, direitos e garantias e deveres dos cidadãos. Né? Por favor, Davi. Há um traço comum em todos esses conceitos. A ideia de que a Constituição é a norma responsável, como eu havia dito no início, pela estruturação, pela construção de um novo Estado, de uma nação soberana. A Constituição é a norma que inicia a vida de uma nação que nasce a partir dela. A Constituição lança as estruturas básicas indispensáveis para o funcionamento daquela nação, estruturando a forma como o poder se estabelece, se irradia e se exerce naquela nação, limitando o exercício daquele poder, seja através de mecanismos próprios de limitação do poder pelo poder, seja através do estabelecimento de direitos do indivíduo, essenciais para a manutenção da dignidade humana e da condição mínima de desenvolvimento da vida. E, em algumas situações, a partir de dado momento histórico, ganha sentidos de definição valorativa do Estado. Né? Então, em dado momento histórico, como nós veremos mais à frente, ela ganha um sentido de prospecção, ela olha para o futuro. Mas a função básica se mantém, permanece. A Constituição continua a ser a norma estruturadora do Estado, a norma que delimita a
até onde o Estado pode ir e estabelece direitos e garantias. Ok? Vamos analisar mais detidamente um desses conceitos. Por favor, Davi, mais uma vez lá. Veja, eu propositalmente selecionei, dentre todos os conceitos que nós pegamos aqui, um deles, o conceito de José Afonso da Silva. Por que selecionei o conceito de José Afonso da Silva? Porque esse conceito de José Afonso da Silva, ele tem duas partes muito distintas entre si. Ele tem uma parte que eu gosto de chamar de analítica e tem uma parte final, que é uma síntese de tudo o que ele disse, uma parte sintética, portanto. É uma espécie de resumo do que ele disse, que serve para a sua compreensão. A parte analítica é a primeira parte do seu conceito. E a parte sintética é a parte final, onde ele diz, em síntese, a partir daí, é um resumo de todo o apanhado que ele falou e ajuda muito na compreensão. Veja o que ele diz. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização de seus elementos essenciais. Um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Mantém no quadro. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Agora volta para mim, Davi. A Constituição é, como nós já dissemos inúmeras vezes, nesse curto período de tempo que nós estamos juntos, o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. É o conjunto de normas que cria, que constrói, que estrutura o Estado. Mas do que precisa a Constituição tratar para que ela construa, estruture, organize o Estado? Para que a Constituição faça isso? Para que a Constituição realmente constitua o Estado, o que é que ela precisa fazer? De que é que ela precisa tratar? Nesse conceito, José Afonso da Silva diz isso. Olha lá, meu amigo Davi, de novo. A Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. É um sistema de normas jurídicas que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder. Paremos aí um momento. Davi, volta para mim. É um sistema de normas jurídicas que regula a forma do Estado, a forma do governo, o modo de aquisição e de exercício do poder. Nesse primeiro momento, quando a Constituição delimita esses três temas, forma de Estado, forma de governo, modo de aquisição e de exercício do poder, nesse instante, quando ela fecha esses três temas em sua estrutura, ela marca aqui, ela delimita nesse exato momento os três pilares essenciais do Estado, da estrutura estatal. Porque ela faz aqui o que nós chamamos de constitucionalização do poder. O que é constitucionalizar o poder? É regrar a nível constitucional o poder, é limitar a nível constitucional o poder. Limitar constitucionalmente o poder, nesse caso aqui, sem ser a limitação feita por direitos individuais. Porque existe outra limitação, que é a limitação feita pelos direitos individuais, nós veremos mais adiante. Essa limitação feita pela constitucionalização do poder é feita quando nós respondemos a três perguntas. Primeiro,
como o poder daquele Estado vai se espalhar pelo território dele. Quando nós respondemos essa pergunta, ora, como o poder desse Estado se espalha pelo seu território? Quando nós respondemos essa pergunta, nós sabemos a forma de Estado. E o Estado pode ser unitário ou descentralizado. Descentralizado sob forma de federação ou de confederação. Quando nós temos que responder a uma segunda pergunta para constitucionalizar o poder. A quem pertence o poder nesse Estado? E quando nós respondemos a essa segunda pergunta, a resposta equivale à forma de governo. A quem pertence o poder no Estado? A resposta nos dirá se o Estado... Aliás, a resposta nos diz a forma de governo. E nós podemos ter um governo monárquico ou republicano. O poder pode ser objeto de detenção de uma monarquia, que pode ser absolutista ou constitucional, se o monarca tiver poderes ilimitados, monarquia absolutista, ou se o monarca tiver poder limitado, constitucional. E pode ser uma república, se o poder for de todos, do povo. Né? E quando nós constitucionalizamos finalmente quando respondemos a terceira pergunta. O poder só estará constitucionalizado ao se responder também a terceira pergunta. Como se exerce o poder nesse Estado? E aí nós podemos exercê-lo confiando o exercício das funções de gestão estatal, a chefia de Estado e a chefia de governo, a uma única autoridade ou a duas autoridades diversas. No caso de confiarmos a uma única autoridade, nós teremos um país, uma nação presidencialista, né? Um sistema monista de governo. Né? Ou, se nós confiarmos essas duas funções de gestão estatal a duas autoridades diversas, uma delas será o chefe de Estado, a outra será o chefe de governo, nós teremos um sistema dualista, o parlamentarismo. Então, para fazer essas três coisas aqui, nós fazemos a constitucionalização do poder, respondendo essas três indagações. Davi, volta para o quadro, por favor. Depois de fazer isso, ó, regular a forma do Estado, a forma do seu governo e o modo de aquisição e exercício do poder, fixando as linhas mestras da estrutura estatal, a Constituição tem que fazer o estabelecimento de seus órgãos e limitar e fazer os limites de sua ação. Tem que estabelecer a estrutura, os mecanismos de funcionamento do Estado. Ora, o Estado não funciona só por dizer que ele existe. É necessário dar ao Estado os meios de atuação, os seus órgãos, os seus entes, a máquina administrativa estatal e dizer quais são os limites de sua atuação. E, finalmente, é necessário estabelecer os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Esta, sim, a limitação subjetiva do poder estatal. O poder estatal não se limita apenas por ele próprio, apenas pela Constituição, mecanismo de limitação objetivo do poder. Não. Além dos mecanismos objetivos de limitação do poder, que nós falamos agora há pouco, feitos pela constitucionalização do poder, existem os mecanismos subjetivos de limitação do poder. O poder da nação é limitado pelos direitos fundamentais do indivíduo. Ok? Volta para mim, Davi, por favor. Para que a Constituição trate, para que a Constituição seja Constituição, para que a Constituição estruture uma nação, para que ela de fato forme, construa uma nova nação, ela tem que tratar desses temas. Necessariamente. Sem que ela trate desses temas, ela não será uma Constituição verdadeira, ela não será a norma responsável pela estruturação de uma nação. Ela será nada mais, nada menos do que um papel, ou do que uma regra não constitucional. Isso nos leva a uma questão importantíssima, a saber qual o objeto e o conteúdo constitucional. Mas antes da gente chegar nisso, é necessário estabelecer o seguinte: se você observar nesses conceitos que nós vimos agora há pouco, é necessário, você vai poder verificar que
Alguns conceitos dizem que a Constituição é a lei suprema, lei fundamental. Nós veremos isso mais adiante. Não se preocupe com isso ainda. Mas um outro ponto de nosso tema nos inquire sobre qual o objeto e o conteúdo da Constituição. Com esses conceitos que nós já demos até agora, fica fácil você verificar qual é o objeto da Constituição. Ora, o objeto da Constituição, qual é o seu tema, qual é o seu ponto de trabalho? É o Estado, é a estruturação do Estado. A Constituição deve necessariamente tratar da estruturação do Estado, da formação, da criação do Estado. E nesse sentido, a Constituição, para fazer essa estruturação do Estado, ela deve tratar daqueles temas que nós acabamos de ver. Estabelecimento da forma do Estado, da forma do governo, do sistema de governo, da criação dos órgãos e entes da máquina estatal e limitação das suas competências e do estabelecimento de direitos e garantias fundamentais. Sem esses assuntos, não se cria, não se estrutura, não se forma uma nação soberana. Esse é o objeto de qualquer Constituição, porque sem tratar dessas matérias, nós não criaremos uma nação soberana. Observe que qualquer Constituição que se criar, qualquer documento constitucional, qualquer conjunto de normas constitucionais que tenham por objetivo, de fato, criar uma nação, estejam elas consolidadas em um documento único ou em vários documentos esparsos, tem que ter esse objeto, porque senão elas não serão capazes de estruturar de fato uma nação soberana. Não serão. Esse, portanto, deve ser necessariamente o objeto de uma Constituição. Essas normas com este conteúdo, são normas, portanto, que têm matéria típica de um documento constitucional. São normas que nós chamamos de normas materialmente constitucional. E esses assuntos constituem o conteúdo mínimo de uma Constituição. É o que nós chamamos de Constituição mínima. Né? Agora lembre o seguinte, há uma diferença grande entre objeto de uma Constituição e conteúdo de uma Constituição. Davi, por favor, coloca na lousa. Olha lá, eu acabei de falar para vocês, ó. O objeto de uma Constituição é diferente do conteúdo de uma Constituição. Olha o objeto de uma Constituição. São as matérias indispensáveis à estruturação de um Estado, sem as quais não se pode afirmar que a Constituição operou a organização fundamental daquela nação. Trata-se do conteúdo mínimo. O objeto da Constituição, portanto, é sempre o Estado. É como nós vimos agora há pouco. Para a Constituição criar uma nação, ela tem que tratar daquelas matérias que nós acabamos de ver. Portanto, o que é que ela vai ter? Qual é o conteúdo mínimo que ela vai ter que ter? Aqueles assuntos. Aqueles assuntos são sempre o objeto essencial de uma Constituição. Essas matérias, esses temas são conteúdo materialmente constitucional. Mas observe, de acordo com o pensamento constitucional que vigora no momento em que se cria uma norma constitucional, no momento em que se cria um conjunto de enunciados constitucionais, pode ser conveniente criar regras constitucionais com outro sentido, com outro conteúdo, e colocá-las nesses documentos. Então você pode ter normas constitucionais que tenham outro conteúdo além daqueles essenciais a uma Constituição. Elas serão constitucionais, porque estão em um documento encartado, estão encartadas em um documento denominado Constituição. Mas o seu objeto não é típico de uma Constituição. Isso nos leva a uma distinção essencial. Existirão em constituições escritas normas que são tipicamente constitucionais, que são as normas materialmente constitucionais, mas podem existir outras que não são tipicamente constitucionais. Só são reputadas como constitucionais porque estão ali. Mas o seu
conteúdo não é tipicamente de uma norma constitucional. Elas são só formalmente constitucionais, porque foram colocadas ali pelo processo típico de criação de uma norma constitucional. Mas a sua matéria não é típica de uma Constituição. Então é importante diferenciar a norma materialmente constitucional da norma formalmente constitucional. Ok? Essa norma formalmente constitucional não trata das matérias essenciais à criação de um Estado, não faz parte do conteúdo constitucional mínimo, mas está na Constituição dependendo da conveniência do constituinte, daquele que exerceu o poder constituinte e do ideal constitucional dominante no momento da criação do documento constitucional ou dos documentos constitucionais. Tá? Volta para a lousa, por favor. Olha lá. Conteúdo constitucional inclui o chamado conteúdo constitucional mínimo, mas é variável no tempo e no espaço ao sabor dos valores que são tidos como importantes quando da manifestação do poder constituinte originário. Isso nos leva à distinção entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Davi, volta para mim. Meus amigos, com isso nós acabamos o conteúdo de nossa aula de agora. Voltamos na próxima aula. Espero que tenha sido suficientemente claro, que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Até a próxima. Boa sorte.